O branding tem uma capacidade incrível de criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Eu acho que essa é a grande função do branding, de dar significado maior que funcionalidade, maior que produto, maior que serviço, ou seja, mas essencialmente de criar essa desigualdade entre coisas aparentemente iguais para que a gente possa fazer escolhas. Porque quando se fala de branding, por mais que a gente esteja muita gente ouvindo falar, ainda há conceitos muito confusos sobre isso. Então a gente já começa com essa pergunta, acho ótimo para a gente esclarecer, mas hoje é comum as pessoas falarem assim, o teu branding, como se fala, Arthur, o teu lenço, ou Ana, o teu óculos, o teu branding, como se o branding ele fosse restrito única e exclusivamente a como se fosse um lifestyle. E branding é muito mais profundo que isso, né? Então... Não. Uma coisa que eu falo muito faço essa pergunta para mim, para o meu time executivo, assim, você é indispensável? Você tem que ser indispensável. Precisa ser. Porque se você ficar... Você tem que ser dispensável. Tem que ser dispensável. Porque se você querer ser indispensável, é a pior coisa que você pode fazer numa gestão. Seja bem-vindo ao Conselho. Nós estamos na 3ª temporada e esse episódio nós vamos falar sobre branding. Olha, um tema muito bacana com convidados da pesada. Lembrando que o Conselho tem a finalidade de ajudar você, empreendedor, empresário, você que quer empreender, a dominar as principais disciplinas necessárias para você ter sucesso no seu negócio. Para isso, nós não medimos esforços para conversarmos com grandes especialistas sobre esses temas, que gentilmente, de uma maneira generosa, comparecem aqui nesse programa com esse desejo de contribuírem com o seu crescimento. Esse episódio está muito especial. Aqui à minha esquerda eu tenho o Arthur Bender. Ele é criador do conceito de personal branding no Brasil. Ele trabalha há mais de 40 anos na área, planejando marcas nacionais e internacionais. Ele também é escritor do livro Personal Branding, Paixão e Significado da Marca e Autenticidade. Olha, dá pesada. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço o carinho dessa oportunidade maravilhosa aqui. Um prazer, Arthur vai ajudar bastante aqui na nossa conversa. Aqui do meu lado, Ana Couto, ela é CEO da agência Ana Couto, especialista em branding. Ela possui mestrado em Visual Communication no Pratt Institute, em Nova York. Tem 30 anos de experiência ajudando marcas a impactar o mundo. É uma honra imensa tê-la aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Você está lançando um livro amanhã, né? Um livro, A Revolução do Branding. A Revolução do Branding. Essa é a categoria dos nossos convidados aqui para te ensinar sobre esse assunto hoje. Aqui à direita, meu grande amigo Sandro Cerzedelo, ele é empreendedor, estrategista de marketing, construtor de marcas, além de, claro, ele é professor do nosso MBA. Não está aqui na apresentação, mas dentre as grandes marcas que ele ajudou a construir, está o WhatsApp aí no meio. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, tudo ótimo. Uma honra estar na mesa aqui com o Arthur, com a Ana também. Esses revolucionários do branding, né, Flávio? Você, como sempre, reunindo gente boa e é um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa. Vamos começar explicando para a nossa audiência o que é branding. Explica para nós aí, Arthur. Vocês já vão... vamos começar por você. Essa pergunta eu vou fazer para os outros dois também. Qual é a tua visão de branding? Como é que uma pessoa leiga pode entender o que é branding exatamente? O branding tem uma capacidade incrível de criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Eu acho que essa é a grande função do branding, de dar significado maior que funcionalidade, maior que produto, maior que serviço. Ou seja, mas essencialmente de criar essa desigualdade entre coisas aparentemente iguais para que a gente possa fazer escolhas. Se não tiver essa desigualdade, a gente não consegue fazer escolhas. Fica tudo igual. Então essa é a grande função do branding, criar esse desequilíbrio. A gente poderia, traduzindo isso numa linguagem para o pessoal, se desequilíbrio produz uma diferenciação, isso poderia ser um caminho? Através da diferenciação, a gente cria essa desigualdade, que faz com que o produto valha X e outro produto com a mesma funcionalidade valha 10X. De forma bem simples. Assim, ótimo, pra gente iniciar. Bem objetivo. Como é que a gente começa? Então, vamos pegar esse gancho, né, do 10x, esse múltiplo, e esse múltiplo é que a gente chama no branding de gestão de valor, né? Então a gente vem desenvolvendo, minha origem como designer, né, na minha formação, é entender como um branding precisa alinhar
o que a marca é, quais são os atributos de personalidade de uma marca, o que o negócio faz, qual é a proposta de valor do negócio e o que a comunicação fala, como ela fala, narrativa. Então, para a gente, na visão do branding, e essa é uma filosofia de trabalho que a gente tem bastante grande, é alinhar esse é, faz e fala, é entender a tua estratégia para poder executar e aí criar diferenciação, relevância para as pessoas, fidelizar as pessoas, propriedade de marca, que a gente chama dos equities, né? Você tem uma embalagem, que você tem uma campanha, você tem pontos de contato, e isso são equities que valem, né? Uma Coca-Cola, por exemplo. E consistência, porque no final do dia você quer construir brands icônicos, que realmente sejam referência para muitas pessoas. E aí você pode, com certeza, cobrar mais por isso, criar fidelização. Muito bem. Sandrito? Então, Flávio, falar depois desses dois professores é um desafio, né? É um desafio, mas o bom é que não é uma ciência exata e por isso permite a cada um de nós ter uma visão particular. Mas também pegando um pouco do gancho de que o Arthur e a Ana falaram aqui, se eu pudesse resumir, para mim, branding ele é a construção estratégica de valor. Para mim, eu resumiria dessa forma. E o papel dele principal, obviamente, é gerar percepções e criar conexões, conscientes ou inconscientes, desde uma marca ou de um produto, um negócio, enfim. Porque isso também é uma outra coisa, Flávio. Então, acho oportuno a gente, se você permitir, a gente voltar para lá também, para já começar a esquentar aqui. Porque quando se fala de branding, por mais que a gente esteja muita gente ouvindo falar, ainda há conceitos muito confusos sobre isso. Então a gente já começa com essa pergunta, acho ótimo para a gente esclarecer, mas hoje é comum as pessoas falarem assim, o teu branding, como se fala, Arthur, o teu lenço, ou Ana, o teu óculos, o teu branding, como se o branding ele fosse restrito única e exclusivamente a como se fosse um lifestyle. E branding é muito mais profundo que isso, né? Então, se eu pudesse resumir, é uma construção estratégica de valor. Você, sem querer fazer jabá, é geração de valor, né? Branding gera valor, não é isso, Ana? Eu acho que esse é o papel do branding numa organização. Eu penso que um desafio muito grande é o pequeno empresário ele abraçar esse conceito. Porque os grandes desafios do empreendedorismo, o primeiro deles é a sobrevivência. Acho que o primeiro desafio do empresário é sobreviver. E quando ele quer sobreviver, e quando a gente está no modo sobrevivência, a gente só pensa no que é urgente. E, eventualmente, branding talvez não esteja na lista das urgências para a sobrevivência, mas ele certamente está na lista urgente da expansão, do crescimento e de um triunfo num outro patamar. Mas, obviamente, tendo passado por essas fases como empreendedor, eu penso que quanto antes um empreendedor abraçar o branding, melhor. Quanto antes ele abraçar esse conceito, melhor. E o ideal até que fosse antes, na concepção do projeto. Na criação do produto, não é? No posicionamento que ele quer atingir. E aí, um desafio que a gente tem aqui nesse nosso programa hoje, como nós temos uma audiência predominante de empreendedores, e a gente sabe que, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham antes dos 10 anos, como a gente consegue aqui, acho que esse é o nosso desafio, mostrar para essa audiência que branding pode ser algo que não necessariamente só quem tem uma verba milionária pode realizar. Esse é um dos nossos grandes desafios aqui hoje, que eu conheço muita audiência dos pequenos empreendedores, daqueles que estão começando, e às vezes a performance, a venda, a receita que ele precisa para pagar o aluguel no final do mês, está atormentando às vezes um pouco a cabeça dessa turma, e o branding ele chega também para ajudar. Porque, deixa eu trazer aqui um primeiro aspecto. Quando esse branding é conquistado, quando essa percepção do mercado sobre a marca dele, do valor dele, ela consegue atingir o mercado, você consegue ter mais margem, porque você começa a precificar o seu produto de outra forma. Isso é resultado imediato para o empreendedor. Como é que a gente consegue, Arthur, falar para um pequeno empreendedor a vantagem e o benefício de já começar a pensar em branding no early stage? Eu assisti teu episódio, onde estavam falando de growth hacking, e muito essa lógica, que é natural, por uma questão de sobrevivência, né? Então, explicar isso muitas vezes para um pequeno empresário, e muitas vezes culpa nossa, digo nossa, do pessoal do branding, que sempre defendeu uma coisa que o branding é um intangível, né? Que é uma coisa distante. E hoje a gente sabe que o branding diminui CAC, né? Diminui custo de aquisição, ele provoca lealdade, então ele imediatamente ele provoca alguma coisa. Mas eu diria assim, pensando no pequeno negócio, no pequeno empresário, é que quando a gente tem um posicionamento claro de branding,
a gente consegue reduzir uma série de divergências dentro do negócio. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem um posicionamento claro, se eu tiver 1, 2, 3 colaboradores, falando de uma pequena empresa, todos conseguem enxergar na mesma direção e orquestrar esses sinais na mesma direção. Isso reduz energia e reduz custo e reduz tentativa e erro, porque todo mundo enxerga para o mesmo olhar. Então, uma orquestração na concepção do produto, na concepção do serviço, na apresentação das embalagens, ponto de venda, experiências no ponto de venda, que quando eu não tenho isso, eu vou intuitivamente fazendo coisas. E o que acontece é que cresce um pouquinho na sobrevivência, fica um pouquinho maior, começa a se dar por conta que isso é uma esquizofrenia e que tem que reconstruir tudo de novo. Então, tendo esse olhar antes, tu consegue reduzir energia. Sabe aquela reunião, Flávio, que tu entra e perde 3 ou 4 horas numa reunião, porque hora um gosta para cá, o outro acha que é para lá e tal. Então, isso é uma empresa que não tem posicionamento. Quando tem um posicionamento, a gente economiza esse tempo e todo mundo consegue enxergar na mesma direção. Embalagem, produto, nome de serviço, nome de produto, ou seja, tudo corrobora na mesma direção. Isso economiza custos. Como é que a gente ajuda? Como é que seriam os principais passos para encontrar esse posicionamento, Ana? Eu acho que primeiro assim, não adianta você sair executando, você não sabe para onde ir, né? Então assim, vai sair correndo, aí sai todo mundo correndo, mas para onde você quer chegar? Primeira pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer, e a gente, até no livro eu trago muitos cases, todo empreendedor que cresce, que hoje está aí uma empresa de 200 anos, 100 anos, ele se pergunta, quem é meu cliente? E como é que eu posso fazer diferente? Porque se você está fazendo igual a todo mundo, lembra da época do Yogo Berry, tinha o Yogo Berry para tudo quanto é canto da cidade. Eu falei, gente, esse negócio vai falir, todos vão falir juntos, porque ninguém se pergunta, o que eu faço de diferente? Se amanhã eu não existir mais, vão sentir a minha falta? Então a gente começa com um método, né? E método que nem você faz. Um empresário que não faz, um empreendedor que não faz uma conta, um business plan, na minha visão, a chance dele sobreviver é muito pequena. Se ele não faz também uma estratégia de branding, a chance dele sobreviver vai ser muito menor por causa disso. Você usa, quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo, e aí a gente chama isso do propósito, né? O que você tem como empreendedor de talento único que vai deixar o mundo melhor. Você parte dessa visão do propósito. Depois, quem é o teu cliente? A gente tem vários clientes grandes, não sabe... Não, meu cliente é todo mundo. Não, peraí. Meu cliente é todo mundo. Exatamente. Você abraça todo mundo, você não aperta ninguém. Então você tem que saber quem é o teu cliente. Entendendo o teu cliente, o que ele valoriza da sua proposta de valor? O que de fato ele está assim? Willingness to pay, né? Estou disposto a pagar por aquele serviço. Estou disposto a comprar outros serviços dessa marca. E aí você vai construindo essa estratégia de branding com a estratégia de negócio e vai executando de forma que você sabe onde é que você quer chegar. Porque até para saber se está dando certo ou está dando errado, você tem que botar umas métricas, você tem que fazer essa gestão. É o market share, é a venda. Então você tem que, né, trazer toda a disciplina de método para fazer uma gestão de valor. E todo mundo começa pequeno, né? Só que a gente tem que valorizar a história de cada empreendedor. Então, todo empreendedor que consegue botar um negócio na rua com grau de diferenciação alto, tem algo nesse drive que é algo que pode ser explicitado, por exemplo, como um propósito. E aí, esse propósito cria um impacto maior de construção de valor do seu negócio a curto, médio e longo prazo. Não existe longo prazo sem curto prazo. Agora, quem vive para respirar está no hospital, né? Então, pense bem, se você está vivendo para pagar o almoço, para pagar a janta, a estratégia talvez não seja, talvez você nem tenha estratégia. Talvez não tenha nenhuma estratégia. Sandro, chegou cliente novo, o cliente não está confuso. Quais seriam os 3 primeiros passos práticos para ajudar esse cliente novo a se encontrar, a se posicionar, entender a sua identidade e poder colocar aqui isso tudo aqui que foi dito em prática? Pois é, Flávio. Boa pergunta, vamos lá. Eu sempre digo que o V de visão é maior do que o V de verba. O cliente, quando ele tem visão, facilita muito as coisas. E isso, né, Ana, não tem tamanho de cliente. Pode ser um cliente que está começando agora, como é o perfil da maior parte do público que está assistindo a gente aqui. Um cliente grande que não tem visão. Um cliente grande que não tem a visão. Olha, eu vou te dizer, para quem trabalha com branding, é melhor o cliente pequeno com visão. Porque você vai medir de fato o quanto o impacto do branding gerou para o negócio dele. Eu sempre acredito também que o branding ele é de dentro para fora.
Então, uma das Na coisas prática, é que... isso. Na prática, é quando você identifica os valores daquele fundador, daquele empreendedor, se ele tem sinergia com os valores ali da marca que ele está promovendo e tal. A gente entende, você é um especialista em modelo de negócio, sabe que muita gente se apaixona pelo produto, quando na verdade deveria se apaixonar pelo modelo de negócio, e o modelo de negócio, o branding, dá uma sustentação vital para isso, vital. Então, se o V de visão for maior do que o V de verba, com certeza ele vai traduzir isso em resultado. Então, na prática, a primeira coisa é a gente tenta identificar isso. Porque quando eu falo que é de dentro para fora, Flávio, tem muita empresa promovendo e tentando construir marca para fora, e para dentro é aquela desgraça. Parece aquele pai que na rua é uma maravilha e dentro de casa para tomar a esposa, os filhos e tal. Existe uma dissonância disso aí. E como a matéria-prima, na minha visão, para o branding é a verdade, ele não vai subsistir se ele não tiver coerência com isso. Aprendi muito cedo que o conceito de congruência. Congruência é pensar, falar e agir da mesma forma. Branding, congruência aplicada ao branding é exatamente isso. Pensar, falar e agir da mesma forma. Então, em passos práticos, eu acredito que a primeira coisa é você identificar a pessoa. A pessoa, o que de verdade ele tem de visão para aquilo ali. Porque o produto, pessoa, você diz o fundador. O fundador. Porque Começa o produto da pode visão mudar. que ele tem. Claro, a visão que ele tem. Olha, eu vou contar um caso rápido aqui, se meus colegas permitem. Eu tive um cliente em 2001 que ele tinha, a verba dele era 30 mil reais no ano. Coitado desse cliente. Era um pobre coitado. 30 mil reais pro ano inteiro, Ana. Só que tinha uma visão incrível. Esse cliente... Coitado dessa agência também. Coitado dessa agência, isso aí abafa Os dois tinham visão, no caso, né? Porque boa, você também tinha visão. Os dois tiveram visão ali, claro. boa. E o que aconteceu? Esse cliente tinha muita visão. E aí você imagina que uma verba pro ano inteiro era 30 mil reais, Arthur. 11 anos depois, essa verba se transformou em 30 milhões de dólares por patrocínio de uma Copa do Mundo, e a gente tinha mais 30 milhões de reais para ativar esse patrocínio, que era 30 milhões de dólares. 30 milhões Você de vai reais, contar agora o santo. 30 milhões de reais que valiam 15 milhões de dólares, né? Que valiam 15 A milhões gente de tinha dólares. 45 milhões de Então, em dólares. números atuais, e que você que é bom de matemática, hoje São representaria 240 milhões de reais. 240 milhões. Em 11 anos. Então, o segredo... Uma cota de patrocínio. Eu combinei com esse cliente, um dia a gente vai lançar esse livro, ó, vocês estão convidados, inclusive, a participar. Não vai falar o santo, não? Vai falar só o milagre? Dos 30 mil reais aos 30 milhões de dólares em 10 anos, a gente sabe o caminho. Bom, esse cliente, óbvio, é o Flávio Augusto, e essa marca que a gente construiu aí foi o WhatsApp. Mas, ou seja, a visão estava ali, Ana. A visão. A visão revolucionária estava ali. E isso a gente não pode subestimar, né? Jamais. E o branding traz método para que essa visão do fundador, né, ela desça pela organização toda, alinhe, né, o time interno para poder sair para fora. Né? O método entra nesse lugar também, porque senão fica um... Se eu puder complementar isso, eu tenho uma crença nesses 40 anos que é quem paga a conta tem razão, de certa forma. Olhar o negócio de fora e que muitas vezes a gente encontra uma dissonância cognitiva entre o que a empresa pensa dos seus produtos e serviços e o que o mercado pensa. Então, se a gente olhar, trouxer essa visão de quem paga lá na ponta, não interessa se ele não compreendeu o conceito, se ele não compreende a promessa, não é culpa dele, é culpa dessa cadeia. Então, entender as percepções ao longo da cadeia do negócio, e quase todo negócio tem um ou dois elos, embora eles estejam sendo desintermediados agora, né, e ficando cada vez cadeias mais curtas, ainda assim a gente tem especificadores, muitas vezes técnicos, influenciadores na ela. Entender essas percepções é essencial para a gente poder ter uma espécie assim de marca líquida de percepções, de confronto entre o que a empresa pensa dela e o que o mercado pensa. Então, sabe o que a gente encontra aqui de dissonância? Quando Mas o dono da empresa o branding diz assim, trabalha nesse gap, né? Meu produto é o que eu quero ser, maravilhoso, como é que eu sou mas a gente percebido. tem que dar desconto porque a gente não consegue vender. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Uma coisa de que percepção. alguém não está percebendo. E muitas vezes especificadores no meio desses elos com interesses completamente diferentes, entende? Então tu tem uma cadeia com elos com interesses diferentes, percepções diferentes. Então fazer esse alinhamento das percepções, um único posicionamento, isso é a função do branding. E aí a gente consegue realmente alinhar a visão da empresa com a visão do mercado e corrigir esses erros. E aí, o grande desafio é você conseguir fazer isso enquanto chega no break-even, enquanto você está no seu período de que vamos lá, deixa eu voltar aqui, que o break-even é o seu ponto de equilíbrio, quando você já consegue pagar as contas do mês, quando você ainda está buscando o seu payback, ou seja, quando você ainda está recuperando o capital investido, quando o seu negócio ainda está crescendo. Todos esses conceitos aqui, que você percebe que é muito conceito. Conceito diz muito respeito à identidade. Eu sei quem eu sou.
eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha estratégia para chegar naquilo que eu quero. Minha empresa está alinhada com esses meus valores e, portanto, eu vou formar pessoas que pensem parecido, ou vou buscar no mercado pessoas que pensem parecido, ou algumas que não pensem tão parecido, mas vão complementar essa visão para que todos sigam na mesma direção. Ou seja, perceba que você vai ter um negócio que vai crescer com identidade. E a formação dessa identidade não é uma casualidade. Não é algo que aconteceu. Fizemos uma empresa que tem identidade. Não! Cara, muita conversa. Sabe essa conversa? Eu sei, eu já fui empresário, começando ali, e às vezes uns blá blá blás assim me deixavam irritados, entendeu? Cara, pô, é muito falatório, pra cá, pra lá, e aí, que eu preciso pagar as contas. Mas posso falar uma coisa? Fala, minha querida. Assim, o que eu trago muito, até para você vai ter que fazer um cartão, você vai ter que fazer uma embalagem, você vai ter que desenvolver um produto, você vai ter que colocar isso no suas redes sociais. Você pode fazer tudo isso desestruturado. Cada hora fala uma coisa. Tentativa e erro. Isso E aí. você pode pensar, falar assim, tudo que eu vou fazer vai me levar a este lugar que eu quero. Né? A história famosa de Alice. E não é casualidade. Não é casualidade. E não vai tem, economizar é dinheiro, né? estratégia. É intencional. Então, e o cara já gastou, ele já fez o cartão, já fez a embalagem, já fez o uniforme, já fez um restaurante. Quantos restaurantes que a gente vai? Fala assim, não, isso não vai dar certo. O menu é igual a todo mundo. O serviço é péssimo. A pessoa não traz a conta. Não vai, porque não tem diferenciação nenhuma. E o cara botou um dinheiro ali, me dá pena. Botou sonho. Botou sonho, é um empreendedor e você já sabe, T0, que o restaurante não vai dar certo. Então é triste também. Então se pensem estrategicamente que não é blá blá blá. Olha aí. Né? É que a gente chama do Power Application. Né? É tipo assim. aquele filho, Ana, que o pai chega assim para conversar. Meu filho, os nossos valores. Aí o garoto, já vê meu pai, que saco. Você tem que ser honesto, meu filho. Ai, pai, eu já sei. Às vezes o empresário se comporta assim. O empresário maduro é o que pensa assim, cara, eu não vou inventar o que já está inventado, o que especialistas já têm estudado, pesquisado, o que já deu certo, o que já deu errado. Então, meu querido, esse blá, blá, blá que o pai às vezes tem com o filho, ou que nós estamos tendo aqui, do ponto de vista conceitual com você, é para que você às vezes pare um pouquinho, deixa de ser um fazedor por um tempinho só, para você pensar e refletir estrategicamente o que você quer, com qual propósito você quer atingir o que você quer e aonde você quer, onde você deseja chegar. É para isso que a gente está aqui. O E faz e fala, né? Porque o faz só, tem que ter o E, que quem sou eu, o faz, que é o fazer, e o fala, a tua narrativa também. Porque a tua narrativa de comunicação constrói essa consistência. Tem que falar. E eu acho que um equilíbrio, tá, Flávio? Não contestando aqui, mas apimentando a nossa discussão a cultura é do fazer e do pouco pensar. Uma coisa da natureza humana. Primeiro corre, depois vai ver o que é. E eu acho que é isso que gera muito retrabalho e gera muita dá mais quebradeira. trabalho, mais custo. Muito Porque é o custo, seguinte, muito retrabalho. Eu gosto da ideia assim, ó, Muita frustração. alta performance sem direção pode te levar muito mais rápido ao lugar errado. A velocidade sem a Então o direção cara correta. faz curso de performance, vai, mas ele Nome não de sabe a direção, movimentação vai cair no errada, lugar errado. Então eu acho que perder um pouco de tempo para esse nosso empreendedor. tempo, Investir, né, cara? Entre aspas, tá? Perde um pouco de tempo, pensa quem é o teu público, né? O que é percepção para ele, o que pode ser ajustado, né? escreve uma semana que tu gasta, tira a bunda da cadeira, não contrata um instituto de pesquisa, vai para rua. Muito empresário não vê como o cliente compra os seus produtos. Ele só deduz. Porque ele só Ele deduz. acha que é só o feeling. E às vezes ele está na salinha dele fechado com o ar-condicionado, imaginando o que está acontecendo no mercado, olhando para os concorrentes, tira a bunda da cadeira, vai na rua. Às vezes o concorrente está assiste a errado, compra. ele vai e imita o cara. vai Exato, imitar esse é outro ponto. E é muito comum imitar o líder da categoria. Né? Porque Às vezes o cara está demodê já está atrasado. Já. Imitar o líder vai ser ótimo pro líder. e a ele vai remar no oceano vermelho, Perfeito. porque o líder não está ali à toa. Porque a crença comum é, se o líder está ganhando dinheiro e é o Exato. líder, eu deveria fazer igual. Deveria fazer E esse é o grande erro do branding. Exatamente. Ficar exatamente. igual. Isso foi bem a década de 90, né? É isso aí. Total. Copycat. Isso acabou. Pois Porque é. a diferenciação Agora, é eu muito... queria voltar um pouquinho ali, porque eu acho que a proposta para o público que assiste, você deu uma explicação ali que eu achei simples e fantástica quando o Arthur falava que o branding atua exatamente no gap daquilo que eu quero, como eu penso Quero que ser sou percebido. visto e como, na verdade, eu sou visto, né? Você vê? Essa dissonância. É sobre percepção, né? Essa é a percepção. Ou seja, eu gostaria de ser visto de uma forma, mas sou visto de outra. Eu até é didático, diria aqui, ó, pedagógico. o que eu sou, o que eu acho que eu sou, o que as pessoas
pensam que eu sou e o que eu penso que as pessoas pensam que eu sou. Exatamente. Branding at way. Isso é uma zona cinzenta, de Cinzenta, né? percepções. Agora, uma coisa que eu queria trazer aqui para pimentar mais, gostei do Arthur ali, gostando de botar lenha na fogueira, né? Mas eu acho importante a gente também dizer o que não é branding, né? Porque muita gente confunde, como a gente falou no início, o que é branding. Tem gente que acha que branding, por exemplo, é só marketing. design, que é marketing. Aí confunde, design. aí fica, Flávio, fica aquele samba, né? Marketing, publicidade, design. Na nossa percepção, todas essas ferramentas são ferramentas de verdade que vão ajudar a construir uma marca com um valor percebido, agregado muito forte. Então, se você entende que o branding, na verdade, eu costumo dizer que o branding é como se fosse o fio condutor de tudo isso. Ele é a amálgama da É a construção amálgama de tudo isso. Exatamente. Só que antes, vamos combinar, né? Você está nesse mercado há mais de 30 anos, né? Eu tô quase 30, Arthur tá mais 40, fechei esse 40 ano. anos. Não parece. Eu tô há Eu sou um 5, velhinho. né? Eu sou o mais jovem aqui desse grupo aqui. Mas Eu sou o tio. o que a gente vê como amálgama mesmo é que antes o branding estava escondidinho. E até hoje ainda, Flávio, ele ainda está sendo discutido em nichos. Então, quando você abre uma oportunidade dessa, para a gente furar nossa bolha, a gente tem que dizer também que não é o que não é branding, E essa é a mas ideia. que essas coisas cooperam para que construa uma marca forte. Ó, a ideia é trazer o conhecimento valiosíssimo de vocês, de décadas, com grandes marcas, com grandes cases. Só para vocês terem ideia, a gente está aqui com uma das maiores autoridades sobre esse assunto no Brasil, para levar esse assunto de altíssimo nível, que às vezes frequenta salas de reuniões de grandes empresas com verbas milionárias. A gente quer trazer isso aqui para entregar para quem está começando um negócio. E eu vou dizer uma coisa. Sandro começou a trabalhar comigo em 2001. Eu estava no meu início. Eu tinha 29 anos de idade e a empresa existia há 6 anos. Foi fundamental a gente pavimentar o nosso crescimento com base numa identidade, no branding, para chegar até onde a gente chegou. Porque senão, certamente não chegaríamos onde chegamos. E se chegássemos, levaria muito mais tempo, com muito mais sacrifício e muito mais trabalho. Então, aproveita esse episódio, tu pode ver, rever, assistir quantas vezes você quiser, tá? Então, não vou mais interromper, que o papo tá aqui é brainstorming. Vamos lá. Eu ia falar de crença limitante para quem quer Vamos investir ver até onde isso vai dar. Ó, o roteiro, meu roteiro aqui já está aqui, ó. Acabou meu roteiro. Existem Vambora. umas crenças limitantes. Eu quero abrir e quero botar fogo aqui. Aqui, ó. Eu vou falar duas. Uma eu detesto, outra eu odeio. Uma é que branding é a longo prazo. Essa eu detesto. É o intangível a longo prazo. Por que você Eu não gosta? detesto porque branding também é a longo prazo. Tá. Mas branding pode ser a curto, médio Curto e médio e longo prazo. Claro, imediatamente. Você faz uma mudança, faz um rebranding de uma organização e pega todo esse rebranding que sai em todos os pontos de contato, campanha, ponto de venda, embalagem. Você só muda a embalagem ali, um ponto de venda, vende 700% a mais. Real. Você entende? Então, por quê? Porque todos os seus pontos têm uma narrativa única, tem um look and feel único, tem equity em todos os seus pontos. E o modelo de negócio também é isso. O modelo de negócio não é ele é evolutivo. Então, hoje, você pode ter, estou falando de Mantiqueira, por exemplo, Brasil, a gente fez um rebrand da Happy Eggs, fizemos um ponto de venda, 700% a mais. E qual é o modelo de negócio? Você pode ter o clube de ovos. Você já pensou em comprar ovos por assinatura? Espetáculo. Chega na sua casa. Então, também te dá elasticidade para o teu modelo de negócio evoluir, e tem que evoluir. Você contou essa história para gente. Quando teve lá, o Covid fechou 420 escolas. 420 escolas. Você tinha leverage, você tinha branding para pivotar o modelo de negócio e não fracassar. Né? E isso que é o lugar interessante. Você chegou ali e falou, vamos fazer. E as pessoas acreditaram que o modelo de negócio pode pivotar. E esse é o lugar do tombo das organizações, ou numa Blockbuster, ou uma Kodak, a gente sabe desses casos, né? Que não acreditam que o modelo de negócio tem que evoluir, mas o seu branding, ele é muito mais atemporal. Né? Apple entra em várias categorias, vários mercados, muito consistente, proprietário. Celular, iPad, música, entretenimento. Não tem uma consistência. Então, o branding te dá a possibilidade para você evoluir o seu modelo de negócio, trazer inovação no seu produto, mas não se perder nessas milhões de possibilidades. Né? E esse que eu acho que é o trunfo da construção forte de um branding forte.
Fala que você odeia aí. A que eu odeio? Desculpa te Não, perguntar. mas a proposta é essa. a tua segunda A proposta é Ó, essa. meu roteiro tá aqui, Tava ó. aguardando o segundo ponto. Não, prepara Essa questão de modelo de negócio, eu adoro falar, porque perfeito. também acho que o branding Cadê? é modelo de negócio. Total. Possibilita a Leva, evolução pode do levar, modelo. pode levar. Leva isso daqui, por favor. Coisa linda isso. Leva, meu filho, leva. Isso, Que coisa obrigado. boa poder furar a bolha, mas eu vou Pronto. falar que eu odeio. A que Que eu você odeio é odeia? que branding não vende. Isso é uma falácia. Mas Isso isso, é uma falácia. cara, é uma heresia. O que vende é não ter branding. Pô, não é possível. Mas, Como mas assim? aí que tá. A gente precisa vacinar. Eu sou fã da vacina e não da injeção. A injeção, normalmente, você está fazendo alguma coisa curativa e a vacina é preventivo. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de dar vacina no público que está assistindo a gente. Porque branding vende, e vende muito. A Ana deu exemplo aqui. Uma mudança Vende de curto forma prazo. perpétua. Sim. Cria Expandir o seu modelo de negócio. Cria predisposição de compra. Exatamente, mas dentro da visão de vendas, não fala para a galera de venda, dentro da visão de venda, que é vender mais, vender melhor e vender sempre, Vender com mais margem. o branding, ele faz você vender mais, ele faz você vender melhor, porque te dá uma melhor experiência, e faz você vender sempre porque fala de fidelização, porque ele é um bom diferencial produto, também. Então, quando alguém fala que branding não vende, é claro, você viu a reação aqui dos meus colegas, né? Tá maluco, que isso, tal. Mas tem muita gente falando isso, em troca de É porque não querer... sabe o que é branding, Sandro. Mas eu acho que assim, o mercado Ou quer brasileiro... vender o peixe dele. eu acho que assim... quer vender o peixe Vender o dele. peixe dele. Eu acho que o mercado brasileiro, ele foi, né, primeiro assim, o client driven no mercado brasileiro está acontecendo agora, né, coisa que nos Estados Unidos sempre foi, o cliente em primeiro lugar. Então a gente ouve muito essa palavrinha, o cliente é no centro, mas na verdade não está no centro ainda, é uma mudança de mindset que o Brasil precisa fazer. E a outra coisa que eu acho que também viveu os seus anos áureos, por exemplo, sei lá, pega uma Casas Bahia, foi anos o maior investidor em mídia no Brasil, Mais de durante 10 anos. 11 anos. 11 anos. Quando você Maior tira investidor esse de propaganda no anabolizante, Brasil. o que acontece? Qual o residual de valor que fica? Fica nada. Fica nada. Ricardo Elétrico. Então, assim, os exemplos que apareceram foram exemplos que não constroem o O valor. exemplo do varejo é emblemático. O varejo no Brasil Porque o varejo sempre teve essa tensão entre performance e branding. É oferta. E olha o falso Quer dilema. pagar quanto? Quer pagar quanto, então? Então é o seguinte, produz resultado, mas é meio cocaína. É cocaína, é anabolizante. como growth, né? Eu usei essa expressão até que no grupo Primo, growth sem branding é cocaína. Porque tu vai comprando, os leads vão ficando caros e vão ficando cada vez mais caros. Esse é um aspecto, tá? Que é encarecer a venda, né, e criar mais atrito. Então o branding dá fluidez, cria desejo, né, e diminui CAC. Tá? O segundo aspecto, que é um aspecto importante, já que a gente tocou no varejo, é criar uma espécie assim de colchão de proteção, de reputação, de amor, sabe? Uso o exemplo para todos os varejos que quebraram e que ninguém ficou nem um pouco sensibilizado com isso. Pegue-se exemplos agora de empresa como a 1, 2, 3 milhas, que só quem ficou triste foi quem perdeu seu dinheiro. As milhares de pessoas que perderam dinheiro. Apesar de um propósito bonito, um propósito interessante de democratizar as passagens, mas não tinha branding, acreditava em growth, só growth. Então não tinha não tem um clamor popular agora, perdemos. Não, porque não tinha história, não tinha ligação, não tinha conexão emocional. E esse é um entende? ponto que o Brasil tem que Então, aprender. Quando tem bom branding, existe pelo menos o benefício da dúvida nas quedas, nos tombos. Tem mais crédito nos no banco, créditos, tem você tem mais crédito. Além do desejo, tem esse benefício. Você ganha entende? até o direito de errar. Isso Você tem ganha, e de exatamente. Isso tem defesa. Você é valor. mais perdoado. Tem mais gente. Eu dou esse exemplo torcendo. sempre, Arthur. É como uma banda que você gosta. Aí um dia Ela ele lança um acabou. álbum que não foi lá essas foi coisas, lá. mas você tem tanto crédito que fala assim, É isso. né? Exatamente. Agora, se você não tem esse crédito... Mas esse acabou. crédito é uma expressão do branding construído. É construído pelo branding. crédito no banco. crédito Todo mundo vai errar. Moedinha. Né? Não tem jornada perfeita. E Mas eu- se você não tiver e eu- crédito no banco, o tombo hoje, ele é... E eu ele é- aplico ele é isso porque eu trabalho com personal branding. E aplico isso para as pessoas. E para as pessoas é mais fácil da gente olhar os tombos. Vamos os deixar para erros, as tá? pessoas que a gente vai Não, entrar não, daqui a beleza. pouco nesse específico. Mas é mais ou menos a mesma lógica. É a mesma lógica. É mas saldo, saque e... É isso aí. Eu tenho mais Mas uma depois, granada mas- aqui, hein, pra jogar daqui a pouco, pessoal. Mas deixa eu só joga, fechar joga. isso, Fica à vontade. só fechar esse ponto, que eu Joga acho as um ponto pimentas, né? importante. Porque eu acho que o Brasil, e aí eu trago muito essa conversa, a gente é a 10ª agora, voltamos a ser a 10ª economia do planeta, e a gente não tem nenhuma marca nas 500 mais valiosas. A gente tem 3 marcas financeiras nas 3 mais valiosas, nas 500 mais valiosas do mundo. A gente não tem nenhuma nas 100 mais valiosas. Por quê? A gente precisa aprender
que saindo desse over de mídia, depois agora entrando no over de growth, sem fazer uma reflexão sobre o papel do branding na sua organização, a gente vai ficar enxugando gelo, né? E as organizações precisam crescer. O Brasil precisa ter organizações e marcas fortes para competir globalmente. A gente é um país que precisa disso. A maior marca da América Latina é a empresa argentina. É o mercado Você entende dele. isso? É o mercado Isso dele. denota na cultura do Brasil isso. Uma cultura. Uma cultura certa- de curtíssimo prazo. De curto né? prazo, talvez por causa da inflação, talvez Provoca porque resultados o curto mercado prazo, fechado. mas eu A tô gente precisa tirando mudar o valor isso, do futuro. né? Então a gente precisa aprender coisas novas para mudar. Antes de você jogar granada, Sandro, deixa eu só trazer Tirar o pino aqui. Tá, segura aí. Não tira ainda não. Explode na tua mão, cara. Mas tem um aspecto interessante. Quando... Aí eu vou entrar um pouco na marca pessoal, que eu tinha te pedido para a gente deixar para um bloco especial nosso aqui. Mas e quando a marca pessoal do fundador é maior ou tão grande quanto a marca da empresa? A gente pode dar alguns exemplos. A Apple, né, o Steve Jobs acho que foi um dos primeiros influenciadores. Ele já morreu e ele continua. E continua. Eu acho que Richard Branson. com a Richard Virgin. Branson, o com Walt Virgin. Disney. Walt Disney, né? Muitos, Grandes Ogilvy, nomes. Ogilvy. Eu vi uma pessoa fazendo uma reflexão essa semana, infelizmente eu não lembro o nome dela para poder citá-la, né? Eu vi na internet, me desculpa por não lembrar o nome da pessoa, mas ela perguntava para uma outra pessoa qual era o celular que ela tinha. A pessoa, não, eu tenho um iPhone. Legal, você segue a Apple nas redes sociais? Ela, não. E se Steve Jobs estivesse vivo, você seguiria ele? Ela, sim. Que diz isso, né? Você sabe que o Einstein tem rede social, né? Não sabia? Ele tem. E que você sabe quem administra? É um cara que é apaixonado Agora por o ele. algoritmo. Deve ser um fã, né? Agora o algoritmo deve bombar, né? Algoritmo, né? Mas o ponto é o seguinte, benefícios e riscos, né? Benefícios e malefícios disso. Porque hoje existe uma tendência nas redes sociais de que o proprietário da empresa acaba se tornando o influenciador da sua marca. Ele acaba se tornando uma voz que as pessoas confiam. Ele acaba gerando um CAC mais barato quando o branding pessoal dele acaba contribuindo também com o da empresa. É claro que isso tem benefícios e é claro que isso também tem alguns backlashes importantes, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fique à vontade. Tudo depende do equilíbrio entre essa entrega. É como se tu pegasse um pouco do Flávio Augusto e tirasse um pouquinho, se fosse um grande cabide, mais fácil de explicar, e tu fosse pendurando coisas embaixo. A cada novo negócio, tu empresta um pouquinho da tua equidade para esse novo negócio. E isso tem que ser sustentável. Então depende muito da conduta, estamos falando aqui de coerência entre a imagem do dono, a imagem do empreendedor, emprestando valor e não só fazendo saques. Porque se tu só fizer saques, uma hora acaba. Uma hora acaba. Então, essa coerência, e eu uso uma coisa muito forte aqui, planejando marcas pessoais, que é as empresas acabam tendo a cara do dono. Se a gente olhar Casas Bahia com Michel Klein, se a gente olhar Abílio Diniz com as suas organizações, se a gente olhar Jorge Gerdau com as organizações Gerdau... Tem o DNA dele. Flávio Augusto com as suas organizações, tem o DNA ali. E quando é bem administrado, e às vezes é empírico, às vezes não é, ele não sabe nada de branding, mas faz isso de uma forma tão legal, tão interessante, tão inspiradora, intuitiva, que joga isso para as organizações, tá? E o contrário também é verdadeiro, né? A exposição em demasia, a exposição equivocada, tira valor dos seus Isso é uma visão, negócios. né? Assim, a gente Os sempre, haters, cancelamentos. a gente sempre usou o conceito de marcas são que nem pessoas, né? E pessoas e marcas têm essa conversa que é importante. E se você pegar marcas, por exemplo, Coco Chanel, Christian Dior, agora tem uma série que tem uma... Caíto Maia com Chili Beans, Reserva com todos Rony Mesler. eles, toda marca surgiu de um empreendedor. Cabe a ele tornar essa história, né, da organização complementar a história dele. E quando um trava o valor do outro, aí que é o problema. Também não falar do valor, eu acho que a gente tem que honrar, e eu sempre falo isso, eu acho que a gente conhece muito poucos empreendedores brasileiros, as histórias dos empreendedores. Quantas garagens a gente conhece nos Estados Unidos, né? E a gente honra muito pouco os nossos empreendedores, a gente sabe pouco das histórias, a gente precisa ter mais empreendedores. Eu diria, Ana, que essas histórias, me permite, histórias de quedas,
Histórias de jornadas, narrativas, jornadas interessantes. Jornada. Né? Toda jornada de um empreendedor é uma jornada essa jornada complexa. do herói trazida. E muitas vezes o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, ele não quer falar de erros, ele não quer falar de tombo. Porque é uma ele falha. Não quer falar de falha. Porque ele mercado conecta mais com o público quando fala com de as falha. fragilidades, Com as fragilidades. do que tentando verbalizar o sucesso. E aí ele cai na autoafirmação. Aí é perigoso, né? E hoje uma obrigação com as grandes marcas é a garotada hoje, a molecada, quer saber quem é que está por trás das marcas. Então não me venha com uma grande organização, porque elas querem ir pro Google, elas querem saber quem é o dono desse negócio, o que o dono pensa, como é que ele se posiciona frente às grandes questões. Então, essa humanização que a gente fala das marcas é colocar um ser humano por trás de uma grande organização, e isso bem administrado pelo branding é maravilhoso. E honrar, né, a sua história, né? Honrar a sua história. Honrar essa história é muito importante. E hoje nós somos parte de uma geração que existe rede social. Exato. Então, quando você pensa em rede social e os fundadores estão nas redes sociais, ele começa a angariar fãs, né? Ele começa a angariar e aí ele consegue trazer mais valor para a marca. Agora, o risco está, né? Se ele apronta alguma coisa... Está na tua disposição. Eu não acho que todo empreendedor tem o perfil de ser um influenciador. Eu acho que é importante você contar, ter uma narrativa complementar. Então, você pega a história do Walt Disney, ele é muito antes das redes sociais, e você vê que a organização honra a história dele, perpetua ele para a construção do futuro. Porque eu não acho, é parte da narrativa. Exato. Porque assim, não acho que todo mundo vai. Eu sempre falo assim, eu não vou virar nunca uma influenciadora, eu sou uma autoridade no que eu faço. Falo de branding há 30 anos, tenho milhões de cases, mas não tenho a menor vontade de ser uma influenciadora. Então, eu acho que também cada um tem que entender o seu papel. Qual é o seu papel? Todo CEO agora tem que ser um influenciador. Não, eu discordo dessa. Eu acredito muito nessa palavra do equilíbrio que o Arthur trouxe também, e acredito muito que nem todo mundo tem que ser influenciador. Para mim, o mais importante é a história do empreendedor. Que a história dele, essa história de sucessos e fracassos é que vai conectar, que vai engajar as pessoas que estão do lado dele, estão na trincheira com ele construindo aquele negócio e vai influenciar, obviamente, o mercado que ele está inserido. Agora, eu tenho uma visão um pouco particular também dessa questão da marca e da marca pessoal ali. Eu acredito, de verdade... outra granada que ele está Não é essa, não, calma. Ainda não é? Amigo, não é essa granada, não. É bom que a gente já liga em marca pessoal dessa conversa para cá. Mas essa questão, antes de eu jogar o pino da granada, essa questão do influenciador, né, que virou também um modismo, essa coisa toda, e para mim, realmente, a história vai ficando de lado quando a Ana deu os exemplos aqui, o Walt Disney. Imagina, como é que seria a rede social do Walt Disney hoje, né? Mas o fato é, para mim, a minha visão é muito particular. O empreendedor não pode ser menor que a marca. Não pode ser menor, não. Eu acho que a marca é muito maior do que o empreendedor. Então, é por isso que eu falo que é uma visão muito particular. Sabe por quê? Porque pensa o seguinte, o Steve Jobs, se hoje ele tivesse em qualquer outro segmento, com a genialidade dele, ele certamente teria uma chance de influenciar ainda mais pessoas. Ele tentou, né? A história dele, ele tentou. Elon Musk, por exemplo. Mas por que eu acredito nisso? E o bom de ser uma... Mas você falou, ele, enquanto... personalidade que faz o negócio acontecer ou enquanto marca pessoal? Não, como empreendedor. Por isso que eu falei não que como a Ana marca. falou, a Ana falou, nem todo mundo precisa ser um influenciador, provavelmente ele não seria também grandes coisas como influenciador. Mas a matéria, a verdade, que eu acredito que constrói a marca, a visão de mundo, porque a marca não é a Apple não é dele há muito tempo. A marca ela é muito maior. A marca ela passa a ser do ecossistema, da sociedade, do mundo. A marca passa a ser. Mas eu digo que quando ele está no processo de construção e ele fica menor do que a marca, na minha opinião, e tem muito empreendedor ficando menor que a marca, eu acho que ele deixa de romper bolhas. Você, por exemplo, não ficou... Teve um momento que a WhatsApp ela se equiparou contigo. Você furou essa bolha. Quantos empregos e quantos negócios e quantas oportunidades foram geradas, e a garotada quer saber quem está por trás da marca, que hoje foram geradas a partir desse teu movimento de romper bolha. Então a minha visão particular é em relação a isso, respeito quem pensa diferente, mas a minha visão é essa. Você não ficou limitado àquilo ali, nem está limitado às outras dezenas de negócios que você tem. Aí a tua visão, na minha opinião, acontece o que a Ana falou. Aí a tua visão, a gente tem que honrar os empreendedores do Brasil. Porque aí tu traz essa visão
E tem um monte de empreendedor com visão que está contido aí dentro, escondido atrás das marcas. Acho que tem muito o fator medo, como a Ana falou também. Tem, né? Não querer ser low. A gente pega muitas... Não, porque eu sou muito low profile. Eu falei, não, você não é low profile, você é below profile, porque você nem tem profile. Não, ainda tem um ponto, porque já no Brasil, acabou essa época, né? No Brasil, às vezes, o cara tem muitos motivos para se esconder. A questão da segurança pública, exato. Não é? Enfim, críticas, vários aspectos que podem acontecer. Mas eu acho que as organizações, por exemplo, vamos pegar uma marca, né, Chanel, por exemplo, que já... Né, ela está aí mais forte do que nunca, ou Dior, e tem pessoas que vão contribuir, que são os novos, né? O Pharrell com a Louis Vuitton, faz a linha masculina da Louis Vuitton. E, né, com o Bernard lá, o homem mais rico do planeta. Então, assim, essa equação de uma marca muito forte, que teve uma origem muito clara, e pegar alguém que tem um cara que gera um negócio, e pegar um diretor de criação, isso é um tripé que hoje funciona muito bem. Então, você entra um executivo numa Apple, ou, né, você pega o Bob Iger na Disney. É um cara importantíssimo, o Walt Disney já foi. Então, acho que a gente está na primeira onda ainda, porque como a gente não tem quem são o Abílio, são pessoas que, né, o Gerdau, são pessoas que fizeram já o Brasil, são os empreendedores que a gente vê, Natura, né, o Seabra, enfim... Mas são marcas que vão estar aí, vão ter outros gestores. Eu acredito que o gestor, o CEO, né, e o pioneiro lá que fez, você perde valor. Se você não fizer uma transição de branding com método claro, você pode perder. Mas eu acho que é o contrário. Você está o Fábio Barbosa na Natura agora, com os 3 que montaram um negócio, porque senão fica muito personal, né? Eu acho que a visão é importante, os equities são importantes. Mas eu vejo que tem uma fase... É que eu acho que tudo é uma questão de timing. Você tira do chão o negócio. Eu acho que tem uma fase que é completamente personal. Se não for personal... Você dorme a corda suando a camisa. Não há dúvida. Naquele momento ali, você... É você botando todo o teu energia. Vou contar uma história interessante. Você estava já comigo nessa época, Sandro. Eu lembro que foi o ano de 2005. 2005, a empresa fez 10 anos. A empresa fez 10 anos. Primeiros 10 anos da empresa. A gente tinha 100 escolas, fizemos uma festa lá no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. A gente já tinha uma verba boa nessa época. Já tinha melhorado. Quem cantou? Eu nem me lembro, Sandro, quem cantou lá. Jorge sei que você tocou guitarra. Sei que eu toquei guitarra? Isso. Ele cantou. Então eu não canto nada, mas toco. Tocou guitarra. Mas aí o que acontece? Fizemos uma festa bonita, e aí naquele momento uma coisa me incomodava. Me incomodava muito. Depender de você. Depender de mim. Não há dúvida. Cara, todo empreendedor passa por isso. Parece igual mãe, né? O dia que eu morrer, eu quero ver o dia que eu morrer. Não, mas você quer criar filho para ser independente. Você quer criar filho para ser independente. As consultorias sofrem desse mal também, né? Que muitas vezes é personificado no dono. Não pode. Então, naquele momento eu falei, cara, eu estou muito incomodado com isso. Tá pesado para mim, né? Exato, porque fica pesado. E aí a gente começou um trabalho de treinamento, de conversas, de forma intencional, de organizar a empresa para que ela andasse na minha ausência. Até que chegou um ponto que eu me senti seguro, achei que o time estava ali bastante seguro, e tudo se diz respeito a isso, a cultura. Cultura, método, disciplina. E aí tá a narrativa. Essa narrativa. Exato. Bom, e aí eu falei, agora eu vou morar 1 ano na Austrália. E a Austrália foi escolhida a dedo. Para ser bem longe. Para ser bem longe. As reuniões eram em horários absurdos. Ser bem longe. Ele é aceso e todo mundo apagando. Eu fui para Buenos Aires, foi para Orlando, não, fui para Sydney. O outro lado do planeta. Não foi nem Melbourne, que era mais perto. Era Sydney, que é do outro lado mesmo da Austrália. Aí fui para lá para ficar 1 ano. Beleza. Aí eu fiz uma agenda com os executivos, que eu fazia uma agenda semanal. E foi muito legal que até hoje eu ainda uso, a minha agenda vem dessa época. Eu fiz uma agenda semanal, na época eu já tinha o Skype, não tinha Zoom, nada disso, a gente já fazia reuniões pelo Skype. Então a gente fazia essa agenda de reuniões, eu não estava mais presente, eu participava com todos os heads das áreas mais específicas dessas reuniões. Você ainda é o CEO, eu ainda era o CEO, mas numa posição de CEO, não de eu ainda estava na operação. posição de CEO, mas tinha um diretor executivo lá, que ele não era o CEO, não era chefe de ninguém, mas ele estava ali... Estava articulando para você. Articulando. E eu iria para o Brasil de 2 em 2 meses. Eu faria uma visita de 2 em 2 meses, passaria 1 semana no Brasil, faria pessoalmente reunião com todo mundo e voltava. Então, eu planejei 6 viagens ao Brasil
E reuniões semanais, pô, esse negócio tem que rodar assim. Aí entramos no primeiro semestre, fechamos bem pra caramba o primeiro semestre. Fiquei super animado. Cara, fechamos bem. Pegou, vai sozinho. Estamos crescendo igual. No segundo semestre começou o gráficozinho assim, apontando para baixo. Eu falei, caramba, aí fui no segundo mês e eu falei, o negócio perdeu força, botei rabinho entre as pernas, arrumei as malinhas, vamos calçar a sandália da humildade, não consegui, voltei. 2016, antes de completar um ano, voltei. Voltei, reunimos os diretores lá, você estava nessa reunião, né? Sentamos lá com a galera e eu falei assim, olha, gente, voltei. E preciso reconhecer que não fui capaz, não fui maduro o suficiente. Infelizmente, não tenho ainda uma equipe que foi madura o suficiente. Na realidade, eu quero assumir o meu erro aqui para vocês. Quero dizer que eu errei em alguma coisa com vocês. Não é? Legal, mas o aperto foi forte para ele. Foi. Não, mas é importante reconhecer. Tô voltando, e aí a galera ficou ali meio murchinha na reunião. E aí, bom, beleza, isso foi 2006. Aí tô trabalhando em 2006, 2007, quando chegou em 2008 eu já comecei a preparar de novo. E aí fui morar em Orlando. Só que Mais dessa vez eu não fui para passar um ano. Não, mais próximo. Mais próximo, mas por outro lado... Tava para vir numa fugidinha. Então, eu não fui assim para passar um ano. Eu fui, tô indo morar, estou me mudando para os Estados Unidos. Então, aí, ou seja, mas também era mais perto. Era 8 horinhas de viagem, porque a Austrália são 27 horas de viagem. É muita coisa. 13 horas de fuso horário, 27 horas de viagem. Você pode perguntar, onde é que eu errei? Errei no país que eu escolhi. No país. No continente. Ele marcou uma reunião comigo lá, em 2006, eu fui, e foi durante a Copa do Mundo. E aí eu fui no avião 27 horas com uma torcida de argentinos cantando Vamos, vamos, Argentina. Eu cheguei muito bem para a reunião lá. Foi muito bom. Que bom que ele voltou. Né? Que bom, né? Mas aí o que acontece? Aí quando eu fui em 2009, quando eu fui, e aí nunca mais voltei. Ou seja, até hoje eu consigo eu consegui sair da organização para que ela... Isso é muito importante, né? Eu acho isso muito importante. É difícil. Isso aconteceu com o Starbucks, com o Howard Schultz, o fundador lá. Saiu, entregou o Bob e depois teve que voltar. Voltou. O Bob voltou. Teve que voltar porque balançou a coisa. Balançou. Mas esse movimento vem cheio de aprendizagem, né? Com certeza. Cheio de aprendizagem. A gente saiu muito mais fortalecido naquela época. Exato. A gente ver você dando aquele passo para trás fez com que a gente se fortalecesse para dar vários para frente. É isso. Então isso foi fundamental. Essa Mas também tem aquele ponto. Todo mundo cresce, né? Todo cresce, mas tem aquele ponto. Eu precisava ser aquele cara presente até aquele momento e precisava ter a coragem de fazer a transição para o próximo, senão a gente não tinha ido para o próximo nível. Não tinha. Isso é uma coisa que é muito difícil. E às vezes é difícil para o empresário querer se desapegar. Agora, o comando muito. Ele gosta de ser importante. Ele gosta. Eu acho que isso é o mais difícil. Eu falo, o Arthur tá muito ligado, né? Você estava falando pra gente já ligado, de repente, aí com o personal brand, ele deve ouvir, ele deve ver isso. Porque uma coisa é quando o cara tá pegado ali a um negócio especificamente. A outra coisa é, o que mais faz esse cara se apegar ali dentro? Né? Mas o comando e controle é o pior tipo de gestão, né? Mas se vocês olharem isso que a gente está conversando, que é um empresta para o outro, né, e as dificuldades disso, se vocês repararem, uma tendência hoje das marcas é sair dos nomes de família, que a gente tem mais de 100 anos de grandes organizações, Odebrecht, Gerdau. Mas assim, Procter & Gamble, por quê? Todas sem... Assim, mas por quê? É porque a gente não faz a transição. Porque tem risco, obviamente tem risco de familiares que hoje, com redes sociais por aí, cometem alguma coisa e que implica na empresa, e por sua vez, a empresa, ter o sobrenome da empresa, é quase uma condenação para as gerações de algumas organizações que tem um sobrenome. O Odebrecht é o caso, né? Mas a Odebrecht é um caso muito específico. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, existe uma tendência hoje de tirar os nomes de família, tá? Então eu só estou pegando ainda a granada anterior, que é uma tendência de tirar. Ao mesmo tempo tem uma tendência de humanizar. E eu não gosto muito da ideia do depende, né? Porque essa fica no meio do caminho. Mas depende muito, Flávio, do cara que quer, molecada hoje do digital, que quer construir empresas para vender e que vão durar até os 100 anos, com certeza vão ter 3 vidas, e que aí eu concordo contigo. A marca desse sujeito pode ser o avalizador de vários negócios que vão passar por ele ao longo da vida.
Então depende muito, eu acho, que do espírito do empreendedor, do o tipo de espírito negócio. e a visão do empreendedor. Para exaltar essa visão e essa história, porque o Brasil precisa disso. Precisa. Esse público que está assistindo a gente aqui agora, quantos Flávio Augusto podem estar ali assistindo a gente certeza agora, tem, né, sendo com- permeado por essa visão? Porque precisa, essa história, ela precisa ser contada. A gente precisa valorizar esses nossos Histórias heróis. E a humanas pergunta que vão eu sempre faço- conectar, cara. Histórias humanas vão sempre Sempre, conectar. é. Sempre, sempre, sempre. Sempre. É maior, a história vai ser maior do que a influência. Por isso que quando a Ana fala, você falou, eu não tenho a menor pretensão de ser influenciadora. Né? Não, E- eu sou uma Mas a história autoridade. influencia. Mas a tua a história história influencia. Sim, com sim, mas eu certeza. tenho uma história para contar e eu tenho uma influencia. jornada de Isso para autoridade. mim é mais importante. Sim. Porque te sim, dá autoridade e sim, autenticidade, que é o exatamente, título do livro do nosso amigo. exatamente. Porque eu acho Aí- que o AA, que não é Alcoólicos Anônimos, né? Autoridade e autenticidade, eu acho que é o pilar para isso. E eu acho que esse é o lugar que quem Uma não pergunta, quer... Ana, que você vai fazer? Não, uma coisa que eu falo muito para mim, faço essa pergunta para mim, para o meu time executivo, assim, você é indispensável? Você tem que ser indispensável. Precisa ser. Porque se você ficar, você tem que ser dispensável. Tem que ser dispensável. Porque se você querer ser indispensável, é a pior coisa que você pode fazer numa gestão, né? Porque é isso. Trava a sucessão, trava tudo. Trava tudo. E tem muito dono com a visão de comando e controle, Tem que é muito ego, péssimo e para uma muito ego e organização. vaidade Limita também. crescimento. Limita crescimento. Então, assim, o empreendedor que está no comando e controle, que quer ser indispensável numa organização, é o cara que Será realmente... dispensável. Não, a organização De um não jeito ou de acaba, outro. ela De um não jeito ou de cresce. outro, Por isso que eu acho que exatamente. a organização tem que ser maior do que a pessoa. Eu acho que a organização, quando ela traz o valor daquele empreendedor e se torna, né, uma natura ou... A gente Na vai segunda discutir sobre fase- os bastidores depois. É. Percebeu Bom. que a gente está... Mas eu penso. Mas não tem problema em discordar. Mas eu penso mas eu acho o seguinte, acho olha, que não é que eu tem concordo problema em em parte. discordar. mas numa segunda mas tudo fase, bem. mas numa segunda, eu acho que na primeira fase o empreendedor tem que ser maior. timing. Eu acho que ele precisa ser maior porque a A energia dele... a organização é nada total, ainda. A visão. Aí ele constrói a organização. Aí numa segunda fase, se ele não consegue, Se ele não se fizer se ele essa não se pergunta- fizer dispensável e a organização for maior, aí ele tem um problema. Já era, tem um problema. Aí Aí acontece não que tem ela falou. equity. Aí Não. não tem equity. Você não transferiu o seu equity para Não a tem- organização. tem um trocadilho. Virou um negócio personalíssimo. Tem um Aí trocadilho é que personalista. tem um trocadilho eu não no- acho que o personalista é só personal. É bom para ficar fora, mas não acho Tem um que... trocadilho no mercado que fala se a tua cultura não tem eco, ela não tem equity, entendeu? Então, essa tua visão, o cara que está liderando o processo... Mas posso soltar o... Solta a granada aí. Vamos Tá lá. hora, Você vamos prometeu, lá, né? me ajuda. mais granada. Vamos lá. Não, é só Eu tô me sentindo, comentar. eu tô me sentindo na Ucrânia, quase. Mas lembra, o importante é saber quem está na trincheira com você. Vamos lá. lá. Quando veio essa explosão, vocês já falaram superficialmente aqui, né, do digital, eu lembro que eu conversava muito com o Flávio na época e falava assim, cara, não existe marketing digital, mas eu não vou nem entrar nessa guerra semântica, senão eu vou ser fuzilado. Não existe. Ó, Flávio, aí eu falei, mas então tem que ter branding digital também. Claro. Porque no meio de tanta informação, Sim, no meio branding. de tanta coisa, O cadê a branding. diferenciação? Porque na hora que isso tudo... Exatamente, Curso de concordo. inglês, Flávio, milhões. Cara, na hora que você tiver o branding, ou seja, a tua presença digital, é isso que vai fazer diferença. E aí eu aprendi... O digital é o meio, né? Eu aprendi com o Flávio que não existia CAC, existia LAC, que é lucro de aquisição. E o branding é uma excelente ferramenta para lucro de aquisição. Então, nessa briga, porque o cara que está começando, eu estou pensando no nosso público aqui, ele está sendo aí, às vezes, até por desconhecimento, como você mesmo disse, bombardeado de que o branding não vende, alguém querendo vender o peixe, normalmente está querendo vender um peixe dizendo que performance é tudo. E aí, isso não é só uma crença limitante, não é só algo que me incomoda. Quando eu falo de tirar o pino da granada, é porque eu acho que performance... Alguém falou alguma coisa de velocidade aí. Eu acho que é velocidade sem direção. Absolutamente Total, nenhuma. total. E Não, o isso branding os é essa estudos- direção. Então, se você hoje está aí no mercado, empreendendo, acreditando que o teu foco é primeiro performance, você vai estar perdido, como você falou e como a Ana falou agora. Eu vou correr. Mas Para sabe, onde? Eu vou botar então mais um contexto aí, que eu acho que uma coisa que a gente está trabalhando muito com as organizações é o growth. Né? Então acho que você tem o performance ali, que é, né, teu canal digital, como é que você vai, se você não tiver branding, você está falando qualquer coisa, você está gastando dinheiro, né, sem construir, mas eu acho que o CMO hoje, que a gente chama o CBO, que é o Chief Branding Officer, ele está do lado do CEO, né, para mostrar fazer resultado. a organização crescer. É o growth. Então a gente hoje trabalha com o conceito, inclusive na agência, de branding growth.
Quais são as estratégias que você pode utilizar de conteúdo, de entretenimento, para fazer a tua organização crescer? Porque você precisa, dentro do seu cliente, fazer qual é a tua missão. E a gente fala, a minha missão é vender pedido, a outra missão é vender leito de hospital, a outra missão. Essa é a missão que o Branding Growth tem. Como você vai chegar lá, que é uma estratégia que você tem que percorrer. Então, isso eu acho que tem muitas coisas que estão crescendo e o papel que você exige do seu cara de marketing, assim, aí a granada é, eu vou gastar, não, o marketing é o primeiro que corta da lista de investimento. Por favor, isso aí você podia fazer isso, hoje, se você não fizer o Branding Growth, você não vai ter. E essa é a missão que a gente tem. Você falou da troca da mídia, lembra? Que você falou, de mídia para performance. Para performance. E aí isso trocou o só na segunda para o arrasta para cima. Clique aqui e tal. E isso no final, para aquela construção estratégica de valor, isso não fica nada. É o que ela falou. Você pode ser o maior anunciante do Brasil e no final, absolutamente não. E aí agora você é o maior anunciante do Google, né? Você gasta lá uma fortuna no Google, quando você vê que tem um platô de crescimento que ninguém aguenta mais. Com um desafio ainda maior, né? Porque nada vai ser igual foi a TV. Não, até mais. Nada vai tem um ser nível igual, de eficácia. Não, mas eu digo em relação à TV Globo, especificamente. Aquele monopólio que existia. Exatamente. Aquela concentração é mais pulverizada. Era muito cômodo, né? Vamos estrear o nosso filme no intervalo do Fantástico domingo à noite. Agora você está bombardeado com muita coisa. Agora, tem uma coisa que para o empreendedor que está começando é muito legal, né? Porque tem acesso a Ficou mais barato para todo mundo. Muito mais barato. Então, assim, não fazer uma estratégia boa de growth, né? De usar toda a sua influência, usar a tua programática, fazer um Instagram bom com venda, né? Ou TikTok, cara, são instrumentais de venda, canais de vendas incríveis, entendeu? E essa estratégia está ligada à visão, não está ligada à venda. É o Branding Growth. É isso aí, eu acho que é um equilíbrio entre essas duas coisas para não se tornar nem tudo muito árido e nem tudo muito... os falsos dilemas que eu falo, né? Entende? Tem uma conjugação de obter performance, de obter resultados, que é o que o empreendedor precisa ter, mas ao mesmo tempo não ser só panfletário, não ser árido, não ser só transacional. Hard sell, não tem nenhum hard sell, entende? E que muitas vezes o varejo é tudo isso, né? E eu acho engraçado até o comportamento das marcas de incoerência no branding, que o ano inteiro é malzinho, que eu quero dizer, arrebenta a concorrência, joga bomba, explode. E no Natal toca sininhos, anjinhos, né? Aí sai aquele filmezinho bonito de Natal. Então, é esse equilíbrio que a gente está falando que o bom branding trata, que é obter resultados, mas criar algo a mais do que a transação. Mas o que é preço, né, gente? Preço é o quê? Uma equação de valor. Você está disposto... Não tem caro... É caro ou barato? Não é, a pergunta não é caro ou barato. É como a tua equação, eu quero comprar esse copo, custa R$200. Eu estou disposto para pagar por esse copo? Não, pode ser R$20. Eu não quero. É isso que o branding cria, né? Esse é o grande desafio de significado, né? Não é sobre preço. Não é sobre preço. Percepção do valor. É percepção de valor. Não é nem sobre o valor, é sobre a percepção do valor. Percepção, a disposição de pagar por aquilo. A loucura de pagar R$50 mil por uma bolsa ou R$50 por essa bolsa é pura percepção, porque a funcionalidade é a mesma. Não é, né? A loucura não está, é a disposição de quem tem para pagar. Bom, vamos tentar aterrizar isso aqui um pouquinho, porque a gente está começando... Tá muito conceitual. A gente fala demais, né, Flávio? Não, maravilha. Não, vou falar para vocês aqui... Jogou fora o roteiro. Não, eu vou falar para vocês aqui que eu estou me deliciando aqui, assistindo gente... Ufa, que bom. Pensei que você ia se arrepender de ter jogado o roteiro fora. Não, que isso. Não vai convidar mais ninguém. Pô, maravilha. Muito obrigado aí por essa aula. Tenho certeza que a galera está se deliciando. Vamos tentar aterrizar num ponto aqui. Está lá um empresário do outro lado, empreendedor, que hoje ele... contrata uma pequena agência digital do bairro dele, mas que amanhã ele está crescendo, e daqui a pouco ele vai ter que organizar isso de uma maneira diferente e já está tendo acesso hoje a esse nível de informação. Você falou de Instagram, você falou de TikTok. Vamos trazer isso para as redes sociais, porque, de fato, eu sou da época em que a barreira de entrada era muito grande. Se você não tivesse 40, 50 milhões, pelo menos, para você brincar ali nos principais veículos, você era invisível. E hoje em dia, uma pessoa... Os seus 30 milhões valem alguma coisa. Exatamente. E hoje em dia agora... Não para a Globo, mas vale. Exatamente. Hoje em dia agora a pessoa consegue fazer no bairro, ela consegue... Vamos tentar aterrizar para essa realidade da galera aqui, e que é o seguinte: como a gente pode praticar branding nas redes sociais?
e a gente aterriza todos esses conceitos através desse desafio. Vamos lá, Arthur, conversando contigo. Eu acho, Flávio, que nos meus 40 anos aí, tem duas grandes mudanças. Eu acho que é o ecossistema todo, que girava em cima de TV. TV era o grande sol, e todas as produtoras, as rádios, todo mundo ficava em torno desse grande sol. O modelo de negócio, o BV, modelo de negócio, tudo girava em torno disso, né? Bom, isso se reorganiza nesse ecossistema. Hoje a gente com outros sóis nessa coisa, com outras forças e tal. Então essa é uma grande mudança do ecossistema. A segunda grande mudança é que as marcas falavam verticalmente, ou seja, de cima para baixo, concorda? E o consumidor não existia, sem réplica. E hoje a gente, de certa forma, está horizontalizado, ou seja, tem resposta imediata. E o terceiro aspecto é que nós viramos editores de nós mesmos. Uma puta de uma responsabilidade de fazer isso numa sociedade envidraçada, onde todo mundo vê todo mundo. Então, de certa forma, democratizou porque mudou o ecossistema, criou mais responsabilidade porque é horizontal. Então, eu tenho resposta rápida, anunciou e tem resposta, errou e tem... O saque é um Instagram, e né? tem Tá saque horrível direto, né? Ou seja, todo mundo vê todo mundo. E a terceira coisa que é muito boa é que viramos editores de nós mesmos, com todas as responsabilidades que isso tem, mas aí democratizou a possibilidade da gente fazer branding com esse conjunto de ferramentas. E eu digo o seguinte, os fundamentos continuam os mesmos, mas a gente tem outros meios, outras ferramentas, outras possibilidades. Não sei se vocês concordam comigo. Perfeito. Uma marca precisa Para mim, o ainda fundamento é o mesmo, eu concordo 100%. ser conhecida, porque senão eu não vou considerar. Então, visibilidade, essa consciência de marca, eu não coloco no cesto de opções se eu nunca ouvi falar. Então, preciso praticar visibilidade, eu preciso ter relevância, preciso conhecer quem é meu público. Então, a marca precisa ser diferenciada por aquela desigualdade, senão eu vou comprar por preço, se não for diferente. Então, os fundamentos se permanecem iguais, mas as possibilidades ficaram infinitamente, principalmente para o pequeno empreendedor, E mais acessíveis de trabalhar financeiramente. tudo isso, de trabalhar nas suas redes sociais. Mas partindo de uma ideia que se mantém a mesma, para o pequeno empresário que está nos escutando, a gente não se conecta com produto, a gente se conecta com ideias, a gente se conecta com pessoas, a gente segue alguma coisa, entende, inspiradora. E muitas vezes o erro do pequeno empreendedor é fazer o mesmo panfleto de rua que se fazia, a gente chamava de mídia trash, né? Abria a caixinha de correspondência, estava cheio de papel na sinaleira, no trânsito, e hoje faz isso no Instagram, que é um grande erro, né? Então, é possível usar desse ferramental todo que democratizou, mas usando esses fundamentos do branding que são muito simples. Eu acho que o papel do produto ainda é muito importante. Eu não acho que o produto perdeu o papel, não. Jamais eu não falaria isso, tá? O que eu quero dizer as pessoas se conectam. Sim, eu não quero ver um par de tênis todos os dias no meu Instagram. Exato. Acho que tem três coisas que é importante. Eu gostaria de falar com homens de 60 anos que correm. Como eu. Exato. Isso me conecta. Essa é uma ideia. Que é uma Ser verdade saudável. que sempre... Eu tenho 60 anos. Tenho 60 anos. Então, eu quero me conectar com essa ideia e não com um tênis todo dia. Uma oferta de tênis e tênis. Mas a questão do produto, da identificação com as pessoas e do impacto, que a gente chama do propósito, esses três são pontos muito importantes. Mas o que eu convido também, e eu acho que é uma coisa que a gente faz auditoria, né? Então, todo mundo que tem um negócio, faz um print do seu Instagram. Olha se você está reconhecendo no seu feed equities visuais, equities verbais, se a história, né, sua narrativa tem coerência, se você tem algo que é diferenciado, faz esse print do seu feed, faz dos seus concorrentes também. E avalia para quem está olhando se aquilo realmente está construindo diferenciação, está construindo identificação, eu estou aqui, eu estou conversando com essa marca, está construindo propriedades de equity, porque tem uns feeds que você olha e assim, gente, não tem nada ali que seja consistente. Então a gente precisa fazer, que eu chamo muito assim, consciência e intenção claras. Não é porque você tem rede social que você pode falar qualquer coisa. Então você escolhe os seus territórios, escolhe os seus territórios visuais e verbais, trabalha eles e engaja, né? Porque a conversa também é engajar. Né? Aí tem essa controvérsia aqui que, por exemplo, o Itaú mudou a marca e tirou todo o feed dele do passado, zerou o feed para começar de novo. São questões que a gente não sabe se está certo ou errado, né? Mas
estão aí, tem gente fazendo isso. Criou impacto, né? Pelo menos. Pelo menos você falou sobre isso. E foi uma marca muito coerente esses anos todos. Muito. Né? É a marca mais valiosa do Brasil, né? Tem crédito. Tem crédito. Tem a um marca enorme crédito. É a história do crédito. Claro. É a marca mais valiosa do Você vê- Brasil. Você vê Todo que- mundo, mesmo na dúvida, Sim. vamos Reserva. dar o benefício Vamos da olhar. dúvida. Mas aí, como o André falou, Vamos pode se pensar. discutir. Pode ser, tem gente que pode não gostar, tem certo não e gostar, errado. mas como ele tem crédito, Exato. provavelmente, literalmente está com bom crédito ali, né, o Itaú. Depois que o empreendedor fizer todo esse caminho que o Arthur e que a Ana falaram muito bem, eu queria ressaltar umas coisas que eu vejo, eu vou falar de aterrissar isso de forma prática. Primeiro, já está muito claro que os meios mudaram, a gente já falou, né? Mas o ser humano continua o mesmo, com os mesmos medos, desejos, sonhos, e é com ele que a gente vai falar. Sendo que o marketing, especificamente, ele fala muito com este consumidor, né? O branding, ele fala com todo o ecossistema do que esse consumidor, esse cliente está envolvido. Eu até brincava, eu falava, o cliente tem sempre razão desde que ele esteja certo. Porque antigamente ele tinha sempre razão. Hoje, pera lá, vamos ver se ele tem razão mesmo, porque isso pode ser uma baita de uma oportunidade para a gente trabalhar. Mas de forma prática, eu concordo com essa questão aí do equilíbrio e do cara poder também ter um ponto de partida, mas eu aprendi que tudo é referência também, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, que na internet estão usando muito, que o paladar não retrocede. Tudo é referência. Ferreirinha, que escreveu um Ferreirinha. livro sobre o luxo. Top. É um Então, consultor crédito Ferreira. para você, Ferreirinha. Muito boa a sua frase, o paladar não retrocede. Eu acredito muito nas referências. Então, assim, o cara pode ser pequeno, mas se ele tem visão daquilo que é bom, e aí aplicando todos esses conceitos que tanto o Arthur quanto a Ana falaram, se ele tiver uma boa referência, ele vai pelo menos saber se aquilo que ele está produzindo está perto ou longe da referência. Se aquilo ali está de acordo... Mais ou menos assim, o cara fez uma peça, a referência dele é a Nike. A Nike assinaria essa peça? O feed da Nike seria dessa maneira confusa, controversa? E lembrando que, obviamente, pegando reforçando, passando um reforço aí no que foi dito também, as histórias conectam muito. Então é bom ele também entender o que de fato aquele produto, serviço... O que repercute, O que repercute aliado à história dele, que aquilo ali, obviamente... Por isso que se fala tanto de storytelling, se fala tanto de narrativa, a importância disso, porque as pessoas no final vão conectar com isso. E é legal testar, né? Porque você tem a capacidade de testar A, B. Vamos lá, vamos ver qual que conecta mais. Hoje temos essa possibilidade. Não só ficou mais democrático, da mesma maneira que nós nunca mais vamos ter uma audiência ali sentadinha, ela está extremamente pulverizada. Não dava pra gente botar, né? Não dava pra gente botar um filme no intervalo do Jornal Nacional e não deu certo, tira, troca, vamos colocar outro. Não enquete, né? Vamos perguntar. Vamos perguntar. O que você quer? Porque a marca hoje conversa. Dá pra errar mais, Jô. Dá pra errar mais. E aprender, né? E aprender. Só Testar e errar. aprender. E cuidado do cara que acha que a marca é dele nesse universo. A marca não é dele. A marca é viva, né? A marca é viva. E ela evolui, e ela se transforma. E aí, obviamente, a visão do empreendedor ali vai fazer toda a diferença. E branding é um gerúndio para nós, né? É movimento, né? Não é estático, entende? Tem que ter essa dinâmica, é uma construção que vai se juntando, vai se formando e vai criando algo com significado. Meus lindos, a gente precisa acabar. Não, por favor, a gente não. precisa acabar, o tempo deu, mas a gente sempre faz assim. Vocês foram aí presenteados com essas informações maravilhosas, com pessoas, com pensadores das marcas, com pessoas que vivem e respiram construção de marca. Eu digo para você que, óbvio, depois de tantos anos empreendendo, hoje cada empresa que eu crio hoje nasce já com todo esse conceito, com esse pensamento, com posicionamento, com modelo de negócio. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim mesmo. Lá no início, 30 anos atrás, 29 anos para ser exato, quando eu criei minha primeira empresa, eu ainda estava aprendendo enquanto estava caminhando. E eu sei que isso é a realidade de muitos de vocês que nos acompanham e a razão para a qual nós existimos aqui nesse programa, no Conselho, é trazer essas informações mastigadas para você, que podem te agregar, que podem economizar anos na sua vida. E melhor, trazendo gente de autoridade, gente desse quilate que você acabou de assistir aqui, para contribuir com você. Essas pessoas vieram aqui de forma generosa, voluntária, não cobraram para estar aqui, mas trouxeram um valor imenso para todos nós, para esse programa e para você. E a gente vai encerrar esse nosso episódio, como sempre, ouvindo uma dica prática, ouvindo uma dica de cada um deles, um conselho, uma palavra carinhosa de cada um deles para você
com relação a branding, tá? Então, começando aqui pelo Sandro, depois pela Ana, fechando com o Arthur. Conselho, e aí vocês olham cada um para a sua câmera, você olha para aquela ali, Ana, você para essa, Arthur, e essa aqui para você. A pergunta é muito simples, né? Que conselho, Sandro, você dá para esse empreendedor que você pode deixar a sua contribuição sobre suas marcas? O que ele não pode, na sua visão, deixar de fazer? Fica à vontade, a palavra é sua. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Flávio. Foi um prazer estar aqui com a Ana, com o Arthur, com você. Certamente, se você não convidar, a gente vai bater na porta para pedir para voltar. Eu acredito muito no poder do branding, no poder que o branding pode causar de transformação no teu negócio. Então, para você tirar qualquer dúvida da tua cabeça, como a gente falou no início, se vale a pena, se não vale a pena, eu quero te dizer que branding gera diferenciação, branding gera impacto, disrupção, branding aumenta a tua margem, branding faz com que você realmente se torne único no teu segmento. Agora, óbvio, isso não é da noite para o dia, mas já dá para você começar de dia e fazer de dia, de tarde, de noite, porque o resultado é curto, médio e longo prazo. Então, invista em branding desde o início. Se você já começou, ainda dá tempo. O melhor dia para investir em branding era ontem. O segundo melhor é hoje. Então, não deixa para amanhã, porque você precisa ter uma marca forte. No final dessa loucura que a gente vive de internet, no digital, o que vai causar uma diferenciação sobre o teu produto é a força da tua marca. Então, invista em branding. Esse é meu conselho, minha dica para você. E foi um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado, Sandro. Valeu. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir à produção, traz aqui para mim o livro da Ana, por favor. Arthur, qual é o teu último livro? Traz a Autenticidade do Arthur, que é o último. E o da Ana também, que eu quero aproveitar, por favor. Obrigado, Isa. Aqui, Ana. Lança amanhã, né, Ana? A Olha Revolução lá, do Branding. Amanhã, dia 6 Dia de 6 março. de março. Agora Hoje não está sendo sei. gravado no dia 5. 6 de março. 6 de março, livrão bonitão, que a Ana, quando terminar de falar, já vai assinar aqui para mim, que ela me deu de Exato. presente. Não é? E esse aqui é meu, por favor. Parabéns, muito obrigado pela sua Obrigado. presença. Deixa seu recado carinhoso aí para os nossos empresários. Não, o que eu queria dizer, primeiro agradecer aqui, adorei o conselho. Né? O conselho tem uma coisa perigosa, dar conselho é um perigo. Opa! Mas eu queria dizer que, assim, eu na minha jornada, que eu sou uma empreendedora também, né? Nunca trabalhei para ninguém, e é uma jornada de altos e baixos. Toda vez que eu aprendi algo novo, a coisa se abre muito e a gente cresce exponencialmente. E eu acho que o branding no Brasil é um método com uma disciplina. Então, se você puder trazer isso na origem, é como se fosse um código genético. Né? Não adianta a gente nascer lindo e não exercitar isso no dia a dia. E por isso o branding é um exercício diário de construção de valor. E toda a sua organização, se tiver clareza de como construir isso, você vai crescer muito mais rápido e evoluir nesse mundo, nesse contexto tão complexo, né, que são os negócios no Brasil e no planeta, porque a gente não tem mais nada só local. E esse livro fala um pouco disso, dessa jornada de 30 anos, com casos globais e com casos brasileiros, que a gente precisa também olhar o nosso valor de brasilidade, como a gente pode fazer melhor, diferente e construir valor para crescer. Então, Ana, um pouco isso. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado sua generosidade. Tenho certeza que a galera adorou e já está aqui a canetinha. Vamos lá. Já faz para mim aqui. Enquanto isso, já o passo para o tá Arthur. falando. Arthur, bola contigo, se você quiser, inclusive, já fazer um link com personal branding, ou seja, como você preferir, dá o seu conselho carinhoso e assim a gente encerra aqui o nosso Primeiro, te programa. agradecer assim, todo o carinho É em isso. nos receber aqui nesse papo, que foi assim, maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Espero que tenha sido para ti, para o Sandro, para a Ana e para o nosso pessoal aqui. E eu queria falar 2 pontinhos rápidos que eu acho que pode ser importante para o nosso empreendedor. O primeiro é sobre posicionamento, e a gente fala muito sobre posicionamento, e tem muitas teses por aí complexas, conceitos acadêmicos. E eu uso um conceito que é bastante simples, prático e útil, que é um posicionamento é representar alguma coisa para alguém. Isso vale para a marca do negócio, isso vale para a sua marca pessoal. Porque essa frase, representar alguma coisa para alguém, vai implicar em 2 grandes reflexões para você e o seu negócio. A primeira delas é o que você representa, que valor você entrega, tá? Que é uma reflexão muito interessante. A segunda é para quem, que é para conhecer quem são os seus públicos, quem são os seus consumidores. Então, guarda muito essa ideia de posicionamento, que é representar alguma coisa para alguém.
Eu acho que essa é a grande pergunta para o negócio. Minha segunda consideração para você como marca pessoal é que eu defendo muito a ideia, no meu último livro sobre autenticidade, de que um grande erro aqui é a gente acreditar que a autenticidade tem a ver com exotismo, que tem a ver com ser você mesmo. E eu acredito muito na ideia de que tem a ver com uma imagem adequada, com atitudes adequadas, mas essencialmente com uma obra de vida. E essa obra tem o tamanho que a gente quiser. A gente determina o tamanho dessa obra. E finalizando, eu queria dizer o seguinte, que essa obra é a possibilidade da imortalidade para nós mortais. Porque eu vi uma pesquisa no final do ano passado que me deixou chocado, é que os nossos tetranetos não vão saber quem a gente foi, né? Tem uma pesquisa, né? Não se lembram de quem foi o seu tataravô, desculpa, né? E essa é a única forma, talvez, uma obra com a sua marca pessoal, de conquistar essa tão sonhada imortalidade, que é o que eu desejo para vocês e para vocês, tá? Participe das aulas gratuitas que marcam o lançamento da terceira turma de meu MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Essas aulas inaugurais são totalmente abertas ao público e a gente ainda emite um certificado de participação para quem assistir todas as aulas. Para participar, clique no botão e pegue o convite gratuito. Mais uma vez, Arthur, Ana, Sandro, muito obrigado. Eu deixo aqui também a minha mensagem final para você, que nós buscamos aqui te mostrar a importância de investir na sua marca, no seu negócio. A sua marca representa o teu DNA, a tua identidade, os seus valores, depositados num negócio que foram resultados da sua vida, do seu sangue, suor e lágrimas, que você um dia tirou dinheiro de onde você nem tinha. Trabalhou igual um camelo, trabalhou pra caramba para fazer seu negócio acontecer, porque você deseja uma vida melhor. Você entendeu e você acreditou que no empreendedorismo você precisava dar o seu sangue para que você, seus filhos e a sua família pudessem colher uma vida mais confortável, aquela vida que você sonhou, aquela vida que te fez acordar todos os dias de manhã para fazer o seu sonho acontecer. Esse seu sonho ele acontece com essa garra que você já começou, mas ele também acontece com algumas ferramentas e a gente está aqui para trazer essas ferramentas para você. É uma honra para nós participarmos da construção do seu sonho. Obrigado por você estar aqui. Essa é a terceira temporada do Conselho. Você tem outras 2 temporadas, você pode entrar, maratonar, inclusive se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhum episódio. E semana que vem a gente está de volta. Tchau!